A Leitura de Ouvido, um podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Século, de Castro Alves. Ele que dizia seus poemas em voz alta, escrevia-os para serem declamados nessa declamação emblemática de 1865, episódio que abre o nosso mês de comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Então a gente vai ter uma sequência de 5 episódios, é 5 isso, episódios. Né? 5 episódios aí que vai, ao longo desse mês, comemorando essa data. É tão importante todos os episódios que trazem, de certa forma, essa temática, né? Então acompanha a gente aí. Boa leitura! O Século, de Castro Alves. Soldados do alto daquelas pirâmides 40 séculos vos contemplam. Napoleão. O século é grande e forte. Victor Hugo. Da mortalha de seus braços fez bandeira a tirania. Armas talvez o povo de seus ossos faça um dia. José Bonifácio. O século é grande. No espaço há um drama de treva e luz. Como Cristo, a liberdade sangra no poste da cruz. Um corvo escuro, anegrado, obumbra o manto azulado das asas d'águia dos céus. Arquejam peitos e frontes nos lábios dos horizontes. Há um riso de luz. É Deus. Às vezes quebra o silêncio, ronco estrídulo feroz. Será o rugir das matas ou da peble a imensa voz? Treme a terra hirta e sombria, são as vascas da agonia, da liberdade no chão? Ou do povo o braço ousado que, sob montes calcado, abala-os como um titão? Ante esse escuro problema, há muito irônico rir. Para nós, o vento da esperança traz o pólen do porvir. E enquanto o cepticismo mergulha os olhos no abismo, que a seus pés raivando tem, rasga almoços nevoeiros, pra dos morros altaneiros ver o sol que rompe além. Toda noite tem auroras, raios, toda a escuridão. Moços, creiamos, não tarda a aurora da redenção. Gemer é esperar um canto, chorar, aguardar que o pranto faça-se estrela nos céus. O mundo é o nauta nas vagas. Trará do oceano as plagas, se existem justiça e Deus. No entanto, ainda há muita noite no mapa da criação. Sangra o abutre tirano, muito cadáver nação. Desce a Polônia esvaída, cataléptica, adormida, a tumba do Sobieski. Ainda em sonhos busca a espada, os reis passam sem ver nada e o czar olha e sorri. Roma ainda tem sobre o peito o pesadelo dos reis. A Grécia espera chorando, Canaris, Byron talvez. Napoleão amordaça a boca da populaça e olha Jersey com terror. Como filho de Sorrento, treme ao fitar um momento o Vesúvio aterrador. A Hungria como um cadáver ao relento exposto nu, nem sequer a abriga a sombra do foragido Kossuth. Aqui o México ardente, vasto filho independente, da liberdade e do sol jaz por terra, e lá soluça Juarez, que se debruça, e diz-lhe, espera o arrebol. O quadro é negro, que os fracos recuem cheios de horror. A nós, herdeiros dos Gracos, traz a desgraça valor. Lutai. Há uma lei sublime que diz, à sombra do crime, há de a vingança marchar. Não ouvis do norte um grito que bate aos pés do infinito, que vai Franklin despertar? É o grito dos cruzados que brada aos moços, de pé! É o sol das liberdades que espera por Josué. São bocas de 1000 escravos que transformaram-se em bravos ao cinzel da abolição. E a voz dos libertadores, répteis saltam com dores a totear na amplidão. A voz, arcas do futuro,
crisálidas do porvir, quando vosso braço ousado legislações construir, levantai um templo novo, porém não que esmague o povo, mas lhe seja o pedestal. Que ao menino desse a escola, ao veterano uma esmola, a todos luz e fanal. Luz, sim, que a criança é uma ave cujo porvir tem de voz. No sol é uma águia arrojada, na sombra um mocho feroz. Libertai tribunas, prelos, são fracos, mesquinhos elos. Não calqueis o povo rei. Que estimar d'almas e peitos, com as vagas de seus direitos, virá partir-vos a lei. Quebre-se o cetro do Papa, faça-se dele uma cruz. A púrpura sirva ao povo para cobrir os ombros nus. Que aos gritos do Niágara, sem escravos, Guanabara, se eleve ao fulgor dos sóis. Banhem-se em luz os prostíbulos e das lascas dos patíbulos erga-se a estátua aos heróis. Basta! Eu sei que a mocidade é o Moisés do Sinai. Das mãos do Eterno recebe as tábuas da lei. Marchai! Quem cai na luta com glória, tumba nos braços da história, no coração do Brasil. Moços, do topo dos Andes, pirâmides vastas, grandes, vos contemplam séculos mil. Pernambuco, agosto de 1865. E esse foi O Século, de Castro Alves. O cantor dos escravos. Antônio Frederico Castro Alves, né? Escolhemos então o Castro Alves para abrir com esse episódio, esse poema tão eloquente, né? Abrir esses episódios como especiais. Todos deles. Esses episódios especiais para o bicentenário da independência do Brasil. A gente escuta por aí dos intelectuais, né? De alguns. Não tem nada. O Brasil tá fazendo 200 anos da independência, nada acontece. E eu fui a fundo para listar o que a gente tem até agora de celebrações do bicentenário. Você quer que eu fale agora ou depois? Agora que você já deu a chamada, pode falar. Então, é que assim, comparativamente, né, quando o Brasil fez 100 anos da independência, em 1922, a gente teve, naquele ano tinha acontecido a Semana de Arte Moderna, naquele ano, no dia do desfile cívico, a primeira transmissão da Rádio Nacional do Brasil foi a transmissão do desfile de 7 de setembro de 1922, portanto, né, temos então nesse bicentenário os 100 anos da Rádio Nacional, né, sendo celebrados. Mas assim, comparativamente, que a gente teve tantas coisas, né, há 100 anos atrás, esse ano de fato, né, a gente tem coisas pífias, pra ser gentil. tipo o quê? Eleição? Não, o que a gente tem que ver por aí é realmente esses lançamentos políticos de um ou de outro, né? Mas vamos falar de pátria, né? Que é o que nos interessa, né? Até algumas pessoas dizem assim, os escritores têm que fazer a sua parte, publicar livros falando do bicentenário. Então nós aqui no Leitura de Ouvido, Lucas e eu, estamos fazendo a nossa parte de divulgar leituras e debater esse bicentenário, porque memória, até tem um conceito legalzinho, memória é a construção coletiva do passado. Né? E quando a gente fala em literatura, a gente tem um berço de memórias, né? Os textos e tudo, né? Que nos remetem àquele tempo, àquele espaço, ao que estava na mente daquelas pessoas, principalmente numa poesia como essa, né? Que traz essa bandeira de que a mocidade, cabe à juventude mudar o mundo. E quando aqueles fatos históricos que acontecem são digeridos após anos e anos, né? E vão parar, tipo, nos livros didáticos, de certa forma você tem um olhar mais real para aquilo, né? Porque quando tá acontecendo, tipo, a gente tem várias coisas históricas acontecendo agora, né? Sim. Mas as pessoas estão tão dentro disso que às vezes elas até nem percebem o comportamento que elas estão tendo, né? Então, no futuro que a gente acaba enxergando o passado com mais clareza, né? O que aconteceu com mais clareza.
Então, esse momento que a gente vive hoje é uma distopia, assim, né? Sei lá, é uma coisa muito louca, né? Porque você fala... Se você só pegar, tipo, olha para fatos históricos, coisas que aconteceram, né? Muitas pessoas estão fazendo coisas que elas podiam ter aprendido com o passado, né? Mas, enfim, fica essa reflexão aí, né? Isso que você falou é um movimento que eu tento sempre fazer, sabia? Me afastar e olhar historicamente o que tá rolando, sabe? Nossa, a pandemia... um movimento que as pessoas deveriam fazer mais, né? Conhecer a história mais pra fazer isso com mais frequência, né? E evitar cair nas mesmas merdas de novo. Quando a gente estuda um pouco, né, história e a própria literatura dá esse know-how pra gente discernir algumas coisas, né? Perceber que o que aconteceu pode ser diferente se eu mudar uma atitude hoje aqui, né? Então gira a pecinha ali e pode estar... A gente faz esse esforço diário, né? Sim, mas de fato, o mundo é muito vasto, né? Todo mundo tinha que fazer pra gente conseguir mudar o mundo mesmo. Mas é que, né, emocionalmente as pessoas estão muito dentro, vivendo muito aquilo. É muito difícil esse emocionalmente exercício. Cega, né, pras coisas. Mas, paciência. Ó, as duas coisas mais tops que estão acontecendo pra comemorar o bicentenário. Né? Uma delas, recentemente até, foi lançado 2 moedinhas para os colecionadores. Né? 2 moedas do bicentenário do Brasil. O Banco Central do Brasil lançou, então, essas moedas. Uma moeda tem o valor de face de R$5, é feita de prata e vai ser vendida a R$420. E a outra moeda tem o valor de face de R$2. Dá pra comprar por R$5. É de cupro-níquel, não, que é a liga de cobre e de níquel, né? E ela vai ser vendida por R$34. Muito louco isso, né? Porque a moeda, ela vale R$5. Mas se você quer ter ela... A moeda aparece os R$5, mas ela vale R$420, porque ela é feita de prata. Não. Ela vale muito mais. Até na reportagem tem essa piadinha, assim, né? Fala assim, pode até circular pelo comércio, um comerciante pode até receber a moeda por R$5, que é o valor de face. Só que o colecionador vai estar sendo desabonado ali, né? Porque ele pagou R$420. Igual aqueles anúncios que vem volta e meia. Descubra se você tem a nota de R$50 que vale R$6.000. E a outra coisa bacana que aconteceu é que existe uma rádio da Força Aérea Brasileira, né? A rádio... Enfim... da Força Aérea Brasileira. E eles fizeram um programa ali no final de junho, que é um programa que falou justamente, tocou algumas músicas da Orquestra Sinfônica e tal, que foram, assim, temas da independência do Brasil. Assim. Só que eu não consegui achar esse programa, que se chama Sonoras do Ipiranga. Não consegui encontrar. Mas eu encontrei a rádio, até ouvi um pouco da rádio da FAB ali, mas o programa em si... talvez tenha que vasculhar um pouquinho mais pra chegar nele, se é que ele ainda tá disponível. Mas isso eu achei legal, assim. E a terceira coisa, que não é tão assim top, é legal pelo fato de ser uma biblioteca, mas não é tão top quando a gente abre os arquivos e vê que são arquivos diplomáticos, né? Tipo, coisas assim, muito sérias e políticas, não é literatura de ficção sobre arquivos históricos, né? Arquivos históricos, né? Exatamente, sabe? Que é uma biblioteca digital da Fundação Alexandre Guzmão. Também está disponível lá. Só que existe uma página, né? .gov.br lá do Bicentenário. Lá você entra, tem redes sociais. Daí eu entrei em redes sociais, tem uma matéria que leva para uma exposição que foi feita. Tipo, pífio, de fato, né? Mas vamos falar da literatura, que a gente enobrece essa pátria, né? A gente tem tantas vozes literárias de homens e mulheres falando do Brasil, desenhando como poderia ser o futuro do Brasil, que já é um passado hoje para nós, que estamos aqui em 2022, mas é sempre interessante esse movimento de reflexão. E a historinha dessa poesia é muito legal, né, Lucas? O Castro Alves traz mais uma vez um poema abolicionista. Também ele tem uma certa crítica ao clérigo ali, né? Tipo, fala do Papa, né? Que transforma o cajado não, o cetro do Papa. Quebre o cetro do Papa. Transformar em cruz, né? Então, tem essa forte crítica, né? O Castro Alves, ele declamou
a poesia com 18 anos, então vale levar em consideração, assim, tipo, a biografia dele começa muito cedo, ali nos 14 anos que ele já começa a ter destaque, né, com poesia e tal, e ele compunha e daí depois ele mesmo recitava, né, em alguns eventos, assim, universitários, e daí ele mesmo que fazia isso e daí declamava depois, né. E sempre tinha esse teor, né? Muitas vezes abolicionista, na maioria das vezes, né? Apesar de a gente saber que tem a parte mais... que ele trata do amor, né? E tudo mais. A maioria delas... Ele ficou muito famoso por causa dessas poesias abolicionistas. Em O Século tem o germe, né? A sementinha para O Navio Negreiro e para Vozes da África, que vieram depois. O Século é de 1865, como você falou, ele tinha, então... Tava ali na flor da idade, com 18 anos. Bem lembrar que ele morreu com 24, né? Então, né? Foi morreu ali tempo. de tuberculose também, né? Decorrência de um acidente que ele teve. Tava caçando, deu um tiro no pé acidental. E daí se agravou mais ainda a doença. A família toda dele morreu de tuberculose, né? Como era comum Trágico. na época. E ele tava vivendo uma época muito difícil, assim, de relacionamento, de crítica social, né, de pressão social, e daí veio a tuberculose junto, daí veio esse acidente do pé e ele acabou morrendo bem cedo. E quando ele declamou essa poesia, por um lado ele estava apaixonado pela Idalina, que é uma moça que aparece na biografia dele, mas não tem sobrenome. Dulcineia dele. E por outro lado um irmão dele tinha recentemente se matado, assim, tirado a vida, então ele estava numa situação pessoal difícil também. E é quando ele vai para Recife para tentar retomar esse curso de direito, né? Tentar estudar esse direito de verdade, assim, né? E daí ele faz nessas aberturas ali dos estudos jurídicos daquele ano. O que eu gostei foi em agosto de 1865, né? Em Pernambuco, ele faz essa declamação de O Século, que é considerado um discurso em versos, né? É como se fosse um discurso mesmo, essa poesia. E a grande bandeira dele é essa triste situação da liberdade em diversos povos naquele momento, né? Então ele cita ali expressamente Polônia, Grécia, França, Hungria, México, países todos onde a liberdade se faltava, não era só no Brasil. Por isso que eu gostei e escolhi O Século pra gente abrir o episódio 1 de 5 desses episódios do Bicentenário, porque ele nos dá uma visão panorâmica do que é esses poucos anos após essa independência do Brasil. Como é que estava o mundo, né? O mundo todo ainda clamava por liberdade. Então, inclusive, tem um dos versos que ele fala de 1000 escravos transformados em bravos na voz da libertação, e fala dessa questão de quebrar as correntes. É porque ele lia jornais e tinha recebido notícia que o Haiti tinha recentemente abolido a escravatura. Né? Então, nas entrelinhas desse verso, tem essa história da independência do Haiti, da abolição da escravatura no Haiti, que foi antes que no Brasil, né? Claro que hoje, né, se a gente for contar a situação do Haiti comparativamente ao Brasil, né, tem vários quesitos para ser analisados, mas a questão de escravos tinha rolado ali. O Brasil foi o último, né, do mundo inteiro a abolir a escravidão. E ele ergue algumas bandeiras, então, nos versos. Templo novo, né? É preciso um templo novo, mas não para oprimir esses moços, né? Essa mocidade que tem que fazer essa transformação, mas sim para servir de pedestal para eles, né? Então, esse templo novo, ele defende em 2 versos lá, para a criança educação e para os idosos, para os velhos uma esmola, que eu entendi como aposentadoria, sabe? Tipo, ou seja, a criança tem que estudar e o velho tem que descansar já, sabe? Ele tem que ter a aposentadoria, ele tem que ter a segurança de serenidade ali, né? Depois que trabalhou bastante e tudo mais. E ele também contesta a religião, nessa cena aí que você lembrou, né? De quebra o cetro do Papa. Começa com 3 epígrafes, né? Essa poesia, até você vai estranhar um pouquinho no começo, que fala, e daí que começa, né, o primeiro estrofe dele. A primeira epígrafe do Napoleão, a segunda bem curtinha do Victor Hugo. Que eu acho que ele cita em vários também, né? Tem epígrafe do Victor Hugo em outras poesias dele, agora não me vem na cabeça, muito, mas ele gostava muito do Victor Hugo. Porque ele é da geração Condoreira, que
presta homenagem, ou hugoniana, né, que é chamado no romantismo, na segunda geração. Então, o Victor Hugo era, assim, um grande ídolo para os condoreiros de modo geral, né. E o terceiro epígrafe é do José Bonifácio. O José Bonifácio é aquele cara que enviou cartas requisitando, solicitando, sugerindo que Dom Pedro rompesse com a coroa portuguesa, né? Então, tem muito sentido, assim, ele colocar esse epígrafe do José Bonifácio, e a maior delas é a terceira, ali, antes de começar a poesia. Você pode voltar ali e reouvir a epígrafe para compreender essas observações que aqui trazemos. Foi em 65, né? 1865, quando ele declamou a primeira vez essa poesia. Daí no ano seguinte, ele fundou a Associação Abolicionista. E daí era tipo assim, no Brasil era muito devagar essa questão de abolir a escravidão. Então, tipo, era aquela coisa que pessoas iam lá e faziam os pedidos, só que pessoas que muitas vezes não estavam com esse poder nas mãos, né? Daí tipo hoje, então. O governo imperial, tá bom, senta lá, depois a gente vê isso, né? Veio a Guerra do Paraguai, agora tem a guerra, a gente não pode ficar cuidando desse tipo de assunto, porque tem a guerra aqui e tal. Então era aquela coisa assim que foi levantada muito devagar e até acontecer, né? Por isso que também o Brasil foi o último a abolir a escravidão, né? Porque não era um assunto que era tratado com a seriedade que deveria ser tratado. E o Castro Alves, eu acho que foi uma das vozes que ajudou, né, a, tipo, conscientizar, né, a população em geral. Porque imagina, era mais de 500 mil de escravos, era muito escravo que tinha no Brasil. E daí, nesse ano aí que ele fundou a Associação Abolicionista, 1866, daí teve o governo imperial, daí decretou assim, a liberdade dos cativos que fossem lutar na guerra do Paraguai. Então era tipo aquela coisa, né? Mas enfim, depois eventualmente aconteceu, mas foi, como a gente cita várias vezes, o país que mais demorou para fazer isso, né? Para abolir de vez a escravidão. Bom, eu quero... Esse assunto da liberdade, ele é fundamental e a independência é pautada na liberdade, é óbvio, né? Por que comemorar? Porque a liberdade é o primeiro passo de qualquer vida, né? E você trouxe toda essa questão do contexto de quando saiu a poesia, que é a questão de libertar os escravos. Vou voltar um pouquinho. Por que libertar o Brasil, então, de ser colônia de Portugal, ali em meados ali, em 1822, quando estava para acontecer mesmo a independência? Qual que era o sentimento das pessoas, essas que você falou, né? Ia lá e fazia a solicitação. Vamos imaginar esse contexto assim, é bom a gente trazer, né, 200 anos daquele cenário em que a coroa portuguesa controlava o país, a Igreja Católica era responsável por, com seus missionários, catequizar, né, os nativos, né, os povos originários. Então a gente tem esse movimento de pressão, de opressão, de dominação, de exploração de riquezas, né, tudo que tinha daqui saía, né, ia para fora, e de aniquilação do povo e da cultura daqui. Então a colonização do Brasil foi isso, foi a aniquilação do povo, a aniquilação da cultura, essa opressão, ou seja, tudo que existia aqui nesse universo indígena, a gente tem quantas centenas, dezenas, milhares de tribos na época, né? E foram aniquiladas. Então a gente tem que trazer esse debate do bicentenário por tudo isso. Não é só por causa dos escravos, bem antes disso, que depois piorou para eles, né? Sim. Então o Brasil deixou de ser colônia, né? Mas ainda como império, tinha todo esse cenário escravocrata, que daí era outra luta, né? Era uma segunda luta que foi tão importante, né? E os textos da literatura nos trazem tudo isso. E já vou dizer que na semana que vem eu vou anunciar que é um texto da Maria Firmina dos Reis, que foi aqui, também defendeu essa questão da escravatura, né? É um poema dela, que inclusive enaltece as belezas nacionais, está muito bem programado esse mês aí de comemoração, mas que também a gente vê, inclusive é o bicentenário dela também esse ano, né? Ela nasceu em 1822, então é muito contundente a gente falar dela na semana que vem.
Mas ela também tem um pouquinho, né? A gente vê além dessa questão dos escravos, essa necessidade de liberdade, né? Que existia em tudo, né? De todos. Então, ainda como império, tinha muita opressão, tinha muita dominação. Por isso que essa voz do Castro Alves trazendo esse panorama dos países todos que eu citei aqui, né? A gente tem Europa, tem vários locais aqui citados e ele fala de uma luz no fim do túnel, digamos assim. Ele meio que cita o Franklin, né? Nos Estados Unidos. A gente tem também já esse império, né? Dominando também já nessa época, né? Então, é muito senso crítico essa poesia, é uma declamação assim que tornou o nome do Castro Alves naquele momento conhecido em todo o Recife. Ele ficou realmente muito famoso a partir do século e foi um escândalo, porque naquele ginásio, não, naquele salão nobre lá onde ele declamou, tinha muita gente da igreja, tinha muita gente assim conservadora, né, que acreditava que imagina libertar, as pessoas têm que ter seus escravos. Você não acha? Né? Imagina fazer trabalhos pesados. Gente, um absurdo. Não, e daí depois teve uma lei ainda que foi colocada que era... tá, então vocês querem tanto que liberte os escravos e tal. Então tá, o filho da mãe escrava vai nascer liberto. Mas daí, que é a lei do ventre livre. Daí ele tem que trabalhar até os 21 anos de graça pro dono da mãe, né? O que tinha a posse. Daí depois de 21 anos que ele é ali livre, entre aspas. Né? Então era uma coisa que foi se estendendo assim e com esses tipos de lei, né? Igual essa da... você é liberto, então vai lá pra guerra lutar. Vai morrer. Eu te liberto, mas você vai morrer daí. A liberdade tem que estar em pauta sempre. Por isso que o bicentenário tem que ser falado, né? A gente tá fazendo aqui a nossa parte, né? De trazer um pouco aqui dos textos da literatura, um pouco desse debate, clarear alguns fatos históricos e ficcionais que bebem na história. E permitir, né, que essa reflexão aconteça, porque eu acho que cabe a nós, né, que temos aí os microfones e as possibilidades de ampliar esse debate para muitas pessoas, né, em vários locais brasileiros, em todo. E eu adoro Portugal, eu adoro os portugueses, mas isso é fato, né? Tipo, a colonização portuguesa massacrou muito o Brasil. O Brasil foi explorado de todo que é lado, tem uma história muito triste de pobreza, exploração, então por isso que eu acho que também muitas pessoas se negam a olhar pra história, né? Porque é uma história sofrida, assim, não tem... Parece que tem poucos pontos altos, assim, de vencer, enfim, revolução e isso, né? Você falou uma palavra importante, esse poema é revolucionário. Ele é revolucionário e depois veio os outros revolucionários dele. E que bom que você está aí com a gente debatendo e pensando sobre isso, porque temos que ter pensadores do assunto. Muito importante. E a gente vai continuar esse mês também debatendo mais sobre isso, trazendo a Maria Firmina dos Reis, que está sendo mais vista hoje em dia, mais estudada, mais lida. E quando a gente trouxe ela a primeira vez, era até diferente, né, do que é hoje, quando a gente trouxe a escrava lá atrás no... Mas antes a gente trouxe o primeiro foi uma poesia, a Lua Brasileira. É verdade. Até fica a dica aí de você reouvir o episódio 5, se não me engano, lá nos primórdios. Lá do começo, então, lá nesse começo eu lembro que era muito diferente a visão que tinha dela, né, na literatura e ao longo desses, né, 1 ano e 2 anos aí que a gente tá fazendo podcast, parece que mudou muita coisa. E já. Nesse ano tá pipocando muita coisa por causa do bicentenário. Né, quem sabe. Eu quero acreditar nisso. Então vamos lá, se você quer nos apoiar aqui, apoiar a literatura e nosso podcast, você pode fazer entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou mandando um pix direto para leituradeouvido@gmail.com. E daí você vai entrar aqui nos nossos créditos finais como produtores executivos. Que são eles, Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink, com a Editora Infinita Lisboa, Bruno Guedes, com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rindert, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bart, Marcelos Machado, Matheus Simon Brum, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio
Juarez Rico da Luz. E Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E obrigado por você nos acompanhar até agora. Essa semana que meu pensamento foi mais rápido que minha voz. O que você acha de colocar uma caixinha? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre a situação atual no país, coloca uma caixinha no Spotify ali, para as pessoas interagirem com o podcast. Sim, mas a gente tem que fazer uma pergunta, então. Formular algo... Qual é a sua mensagem para o bicentenário do Brasil? Algo assim, sabe? Ou tipo, qual o que é literatura, né? O que tá primordial, assim. Isso aí. Vou deixar ali então embaixo aí, se você arrastar pra baixo, você vai achar a caixinha de pergunta que você pode escrever suas opiniões ou dar qualquer sugestão sobre a leitura de ouvido. Se você não tem uma opinião específica sobre o centenário, aí você pode também falar o que quiser. Bicentenário. E a gente tava tava em 18 essa semana, né? Nos mais ouvidos do Brasil em lazer. Na Apple, então, no Spotify. 18º podcast mais ouvido do Brasil em lazer. 33 na Apple Podcast, também o mais ouvido do Brasil em lazer. Ou seja, tava alto nos dois sistemas de streaming principais aí. Então vamos nessa. Vamos chegar no primeiro, algum dia. Tamo junto. Talvez esse ano. Pode ser. Então vamos lá, compartilhando, né? E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.